todo, ele está em plena conformidade, obviamente com todo o livro de Eclesiastes, mas especificamente com o versículo 18. Porque o versículo 18 do capítulo 9 vai dizer o seguinte: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. E o capítulo 10, como vem sendo exposto, como o irmão Vinícius expôs, né, ele vai mostrar como é o proceder do sábio, como é o proceder do tolo. E ele vai mostrar já no começo do capítulo 10, né, qual a mosca morta faz o unguento perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de astutícia. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do astuto para o da esquerda. Ou seja, ele está mostrando e ressaltando essas duas vertentes debaixo do sol, do tolo e do sábio. E o capítulo 10, a partir do verso 12 até o verso 20, que nós iremos expor nessa noite, continua nesta mesma linha. Mas antes de adentrarmos, vamos observar uma introdução que o Philip Graham faz, citando Charles Spurgeon e falando o que esse verso 12 ao verso 20 nós temos. Ele diz assim: a entrada ao templo da sabedoria é o conhecimento de nossa própria ignorância. A entrada ao templo da sabedoria é o conhecimento de nossa própria ignorância. Essa observação, muito citada de Charles Spurgeon, nos coloca em nosso devido lugar e nos ajuda a saber por onde começar nossa busca de sabedoria. Não somos tão sábios quanto acreditamos ser. Se formos sinceros com nós mesmos e humildes diante de Deus, temos de confessar que nem sempre somos sábios naquilo que dizemos, naquilo que fazemos com o nosso dinheiro ou na forma com que respondemos à tentação. Tendemos a fazer comentários tolos, despesas irrefletidas e decisões imprudentes. Se quisermos ser mais sábios, precisamos começar reconhecendo nossa tolice. Apenas assim estaremos prontos para crescer na sabedoria de Deus. Eclesiastes nos convida a entrar no templo da sabedoria divina. O pregador tem nos mostrado a diferença entre a sabedoria e a tolice na vida diária, ajudando-nos em muitas situações práticas que exigem sabedoria. No fim do capítulo 10, ele continua na mesma direção, ensinando-nos sobre o emprego sábio de palavras, sobre o exercício sábio de liderança e o investimento sábio do nosso esforço. Agora, nessa noite, nós vamos meditar mais especificamente como o sábio ele usa um instrumento que é pertinente à sabedoria. Qual? A palavra. As palavras que saem de nossas bocas. Tanto é que o começo do verso 12 é nas palavras dos sábios. E como o irmão Vinícius expôs, todo Eclesiastes é muito prático, e esse versículo 10, ele é ainda mais prático, porque nos coloca diante de situações em que muitas das vezes nós correspondemos mais ao tolo do que ao sábio. Em muitos momentos, quando o irmão Vinícius estava pregando, nós poderíamos ter pensado assim: eu, algumas vezes, ajo como o versículo 11. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Muitas das vezes a minha palavra de ternura vem depois de minha ira. O que adiantou? Era mais fácil ficarmos calados, esperar o momento oportuno, para assim falar a palavra serena. E hoje nós vamos refletir isso nas palavras que saem da nossa boca. Não adianta nada nós ouvirmos a pregação e muitas das vezes acharmos que ela não é para nós. Acharmos que nós aqui sempre estamos em conformidade com o sábio. A nossa vida diária nos mostra que, em muitos momentos, nós estamos como tolos. E alguém que objeta essa realidade, basta apenas a seguinte indagação: eu peco? Se nós chegarmos à conclusão óbvia que nós pecamos, logo nós agimos como tolos, porque pecado é tolice. Pecar é tolice, meus irmãos. Então, aquele que acredita que não age em nenhum momento da vida em tolice, está tendo uma noção errada de si mesmo. Nós, em muitos momentos, agimos como tolos. Como o comentarista diz aqui, em nossas finanças, em nosso proceder, em nossa organização no lar,
em nossa vida espiritual, a gente sabe que os meios de graça são para o benefício da nossa alma e ainda assim nós negligenciamos. Tolice. Nós sabemos que Deus coloca a sua palavra para nós lermos todos os dias, orarmos todos os dias também, mediante a sua palavra, conformidade com a sua palavra, estarmos da comunhão dos santos, participarmos dos sacramentos, para o nosso benefício, e nós ainda assim, em muitos momentos, nós negligenciamos. Por quê? Porque nós agimos como tolos. Porque Deus continua sendo Deus. Quando nós pensamos o ser de Deus ontologicamente, o ser de Deus em si, nada acrescenta ao ser de Deus. Nós vimos ao culto ou não vimos ao culto. Nós orarmos ou nós não orarmos. Nós lermos a Bíblia ou nós não lermos a Bíblia. Deus continua sendo Deus. Diferente do que muitas pessoas pregam de um Deus carente, de um Deus que precisa do seu afeto, de um Deus que chora quando você deixa de orar. Esse não é o nosso Deus. É o nosso Deus, é um Deus pessoal, é um Deus que é o nosso Pai. Mas é um Deus que não precisa de nossas migalhas. É um Deus que se importa conosco, sim. É um Deus que quer o nosso bem, sim. Mas saibamos que todas as vezes que nós vamos contra a palavra de Deus, nós estamos apenas nos prejudicando. E como o irmão Vinícius pregou, isso que o tolo faz. O tolo se prejudica. E nós, mais uma vez, vamos ver isso, do verso 12 ao verso 20, como nas palavras, o tolo se prejudica. Vamos ler, meus irmãos, do verso 12 ao verso 20, e que Deus tenha misericórdia de nós e nos auxilie a guardar as palavras das Sagradas Escrituras em nossos corações, a fim de vivermos como sábios nessa atual geração. Diz assim a palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 10, do verso 12 ao verso 20. Nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estutícia, e as últimas loucura perversa. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. E quem lhe manifestará o que será depois dele? O trabalho do tolo o fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo, para refazerem as forças e não para a bebedice. Pela muita preguiça desaba o teto e pela frouxidão das mãos goteja a casa. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícias das tuas palavras. Percebemos que o versículo 12 começa como? Palavras, nas palavras. E o versículo 20 termina como? Palavras. Então, nessa perícope, o pregador está nos chamando a atenção nas palavras que saem da nossa boca. Está dizendo como que o sábio utiliza a sua língua se difere da forma como o tolo utiliza a sua língua. E nas palavras do sábio a favor, o que esse favor significa aqui? Significa um favor dos outros para com ele? Poderia significar. Mas diante do contexto em que no capítulo 9 nós acabamos de ver que nem sempre o sábio recebe esse favor alheio, porque nós vimos aqui de um pobre que era sábio, que salvou uma cidade e ainda assim foi esquecido. Logo no contexto imediato, esse favor, esse tipo de favor não é o que o pregador está dizendo. O que o pregador está dizendo aqui é que nas palavras do sábio, aquilo que sai de sua própria boca é graça.
que se difere daquilo que sai da boca do tolo. Ou seja, o sábio tem palavras graciosas, tem palavras de clemência, tem palavras de misericórdia. Um sábio é prudente e tardio no falar, ele não julga imediatamente. Ele entende que a vida é mais complexa do que aquilo que seus olhos podem ver. Ele evita julgar os irmãos, porque ele entende que ele não tem todas as informações. Então, diante do 9º mandamento, que é aquele que mais se relaciona com a palavra, com as palavras que saem da nossa boca, ele está mais interessado na promoção da reputação do próximo, sendo gracioso, sendo misericordioso, do que julgar o próximo sem ter informações substanciais. Diferente do tolo. O tolo, a qualquer fofoca que ouve, ele imediatamente adentra nessa fofoca e adentra na queima de reputação alheia. Ele não está interessado se aquela informação é verídica ou se não é verídica, ele está interessado em saber o fato e contribuir com a sua percepção do fato, ainda que a sua percepção do fato esteja completamente equivocada. Mas o que o tolo quer falar, o que o tolo quer, como nós vamos ver na perícope toda, inclusive do versículo 12 ao versículo 15, mais especificamente, o que o tolo quer em última instância? O tolo quer falar. O tolo não está afim de verdade. O tolo não está afim de sabedoria. O tolo quer falar. O tolo quer mostrar a sua percepção de mundo. Se a sua percepção de mundo está em conformidade com a realidade ou não, pouco importa para ele. Ele quer mostrar a sua visão de mundo. E é assim que nós vivemos hoje em dia. Pessoas na internet, e muitas das vezes nós, tendo opiniões muito fortes sobre coisas que jamais estudaram. Tem soluções econômicas, nunca leu um livro de economia. Tem soluções para problemas sociais, nunca estudou a fundo a cultura daquele local em que ela diz ter a solução. Nunca estudou a economia daquele local. Nunca estudou a religião daquele local, porque a religião muitas das vezes está ligada à pobreza. Mas ela tem opinião. A palavra do sábio é uma palavra prudente. É alguém que medita antes de proferir qualquer palavra, porque ele entende, como nós começamos aqui, que ele desconhece de mais coisas do que conhece. Nós somos mais ignorantes do que conhecedores. E nós esquecemos disso. Se nós contabilizarmos o que nós não conhecemos, é muito maior do que aquilo que nós conhecemos. E ainda assim nós temos opiniões formadas sobre coisas que nós desconhecemos. Nós não temos humildade. E na cultura brasileira ainda mais. O brasileiro tem opinião sobre tudo e estuda muito pouco, mas tem uma opinião forte sobre tudo. Estuda pouquíssimo. É uma das nações entre as maiores economias do mundo que menos estuda, mas talvez que mais tem opiniões fortes. E nós somos assim, nós somos brasileiros. Mas ao tolo os seus lábios devoram. Existe uma tradução que melhor define isso aqui, porque fala os seus lábios o devoram. Ou seja, enquanto nos lábios do sábio há favor, o irônico é que nos lábios do tolo devoram a si mesmo. Não pensemos que o tolo faz apenas mal ao próximo, mas em última instância ele está fazendo mal a si mesmo. A sua tolice
faz padecer em situações que, se ele usasse de sabedoria, ele não padeceria. Nós vamos ver isso no versículo 20, que vai voltar a falar nas palavras. Versículo 13. As primeiras palavras da boca do tolo são estutícia. Ele começa com a estutícia. Ele começa apenas a proferir as suas tolices, podemos dizer assim, a sua ignorância. Mas como não há freio, como ele fala à vontade, ele começa na estutícia e ele termina na loucura perversa. E esse estulto, mais uma vez, multiplica as palavras. Perceba como esse estulto, ele não fica quieto. Nós podemos dizer que o estulto de hoje em dia, ele fala bastante e ele digita bastante. Ele está sempre na rede social, postando alguma coisa, tendo uma opinião forte sobre muitas coisas. Ele fala muito e ele digita muito. Ele vai digitando, vai falando, começa com apenas tolice, e ele vai até a loucura perversa. Ele multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. Por exemplo, na eleição de 2022, muitas pessoas, independente do espectro político, tinham opiniões fortes sobre o futuro do país, sem saber o que sucederia. Que o país ia virar uma ditadura, ou que o país iria virar uma Venezuela, ou assim por diante. Nós não estamos dizendo que isso não vai acontecer, ou que isso vai acontecer. O que nós estamos dizendo é termos prudência. Termos prudência. Para quando nós objetarmos contra uma ideia, não objetemos como tolos. Temos fundamentos bíblicos, temos fundamentos que se conformem à realidade, e não com conjecturações, não com imaginações, não com meras possibilidades que podem ou não podem acontecer. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas o tolo acredita que sabe. Para o tolo é preto no branco, muitas das vezes. E meus irmãos, mais uma vez, a gente já falou isso aqui e é bom reiterar. Não pense que a palavra de Deus está dizendo que tolo é aquela pessoa que não tem estudo. Sabedoria bíblica não está ligada a nível de graduação. O que mais tem na internet é a pessoa que leu muito e profere muitas tolices. Porque sabedoria não está ligado necessariamente a conhecimento. Não está ligado. Nós não estamos advogando contra a pessoa conhecer bastante, contra a leitura, não é isso. Mas nós precisamos distinguir. Nós vivemos em uma época em que as pessoas postam ali 20 livros no ano e continuam uma tola. Porque leitura não torna uma pessoa sábia. Um homem simples, que mal sabe ler, mas que pega a palavra de Deus e aplica na sua vida diária, ele é muito mais sábio do que um pós-doc de muitas universidades. Porque a sua sabedoria, dada pelo Espírito Santo, o levará para o céu. E o conhecimento deste tolo, por mais que seja muito, por mais que tenha créditos, por mais que tenha méritos no meio acadêmico, redundará em quê? Em palha que será consumida pelo fogo. Sabedoria não está ligado à leitura, a não ser leitura da palavra.
Então, este homem estuda, ele multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá, ele acredita que sabe. E quem lhe manifestará o que será depois dele? E Tiago, na epístola, ele exorta esse tipo de pessoa, que diz que faria isso, faria aquilo outro, como se ele pudesse segurar o fôlego de vida que há nele. Isso é agir como tolo. E Eclesiastes continua, o pregador continua. O trabalho do tolo o fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Aqui ele está mostrando o maior exemplo de tolice. Este homem, ele se fatiga porque o mínimo do mínimo ele não sabe, que é ir à cidade. Mas ainda assim, ele é alguém que profere palavras, ainda assim ele é alguém que acredita que sabe o futuro, ele acredita que entende a percepção, mas as coisas mínimas da vida, as coisas mínimas, ele não consegue executar. Alguém aceitaria conselho de finanças pessoais de um endividado? Alguém aceitaria conselho de criação de filhos de uma pessoa que todos os seus filhos são um exemplo de o que um indivíduo não deve fazer? Mas a gente vive nesse tempo. A gente vive num tempo em que nós damos ouvidos para pessoas que nós nem ao menos sabemos como é a vida pessoal dessa pessoa. Nós não sabemos se ela é sábia ou se ela é tola. Nós sabemos o que a tela nos mostra. Nós aceitamos conselho de criação de filhos e nós não sabemos se o filho daquela pessoa é uma criança que a gente fala ali vai um pequeno cristão. Mas nós aceitamos. Não estou falando de conselhos que se harmonizam com a palavra. Estou falando de conselhos de opiniões pessoais. Meus irmãos, cuidado. Existem muitos tolos que se passam por sábios. Muitos tolos. E nós devemos andar prudentemente. Então, do versículo 12 ao versículo 15, o pregador ele começa dizendo que as palavras do sábio a favor, e depois ele vem desenrolando as palavras do tolo. Que este tolo seus lábios o devoram, que as palavras da boca do tolo são estutícia, as últimas loucura perversa, que este tolo, né, ele é um homem que acredita, que sabe o que acontecerá no futuro, sem que ninguém saiba, sem que ninguém o revele isso. E esse tolo, ele se fatiga no seu trabalho e nem mesmo sabe ir à cidade, porque nem mesmo sabe ir à cidade. E agora, o pregador, ele muda. Aparentemente, ele vai para a parte dos governantes e parece que não tem ligação necessária com as palavras dos sábios e dos tolos. Mas o versículo 20 vai mostrar que tem ligação sim. O versículo 16 vai dizer assim: ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças e não para a bebedice. Aqui Salomão começa a dizer sobre os governantes. E nós vamos conectar isso com as palavras que saem das nossas bocas com esses governantes. Salomão está dizendo, a terra é desventurada quando o rei é criança. Isso é um fato. Nós temos, é claro, exceções. Nós temos na Bíblia 2 exceções, salvo engano, Joás e Josias, que começaram a reinar quando criança. Joás começou a reinar e reinou bem quando tinha menos de 10 anos, mas porque tinha um sacerdote, o Joiada. E enquanto Joiada viveu, Joás foi
um homem temente a Deus. Quando Joiada faleceu, Joás andou nos caminhos de rebelião diante de Deus. Mas nós temos exemplos, sim, mas esses exemplos são exceções. O tolo, ele quer pegar a exceção como regra. Esse é o caminho da tolice. Ele pega a exceção e ele quer mostrar ali, ó, existem casos assim. Mas exceções não são regras. A regra é uma nação, uma terra cujo rei é criança, é uma terra desventurada. É uma terra que merece um ai. Em que o pregador parece se compadecer e ver o sofrimento dessa terra. Mas não somente que o rei é criança, mas também que os príncipes, ao invés de estarem governando retamente, ao invés de serem diligentes no seu trabalho, ao invés de acordarem e já irem para o seu ofício, o que esses príncipes fazem? Eles se banqueteiam já de manhã. Em contrapartida, bem-aventurada é a terra que o rei é filho de nobres. E mais uma vez aqui nós temos o pregador dizendo, por exemplo, aquilo que ele vem e fala no versículo 6. O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalos e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Enquanto no versículo 6, versículo 7, como o irmão Luiz expôs, ele demonstra a desventura como posso dizer, da troca da hierarquia social comum, quando a sociedade está ao contrário, quando aquele que deveria ser honrado é desonrado, é quando aquele que deveria viver de maneira desonrada, porque ele é uma pessoa desonrada, ele é honrado. Aqui Salomão aplica novamente essa figura. E nós devemos entender o que significa esse filho de nobres. Nós vivemos, o irmão Vinícius expôs isso, nós vivemos em uma era democrática, nós não entendemos algumas vezes o que isso tem a nos dizer. Mas durante toda a história da humanidade, via de regra, ou esperava-se, que um filho de nobre fosse alguém apto para governar uma cidade, para governar um país. Por quê? Porque o filho de nobre, desde criança, ele estava crescendo em conhecimento, em que as outras crianças não tinham. Um filho de nobre estudava política, ou deveria estudar filosofia, guerra, a arte da guerra, deveria se estudar, para quando ele estivesse na idade apta para governar, ele fosse um bom governante. Assim aconteceu em vários países em que esse sistema de governo vigorava. Mas o homem é pecador. Nós vimos também muitos filhos de nobres que não gostavam de estudar. Que gostavam o quê? De se banquetear pela manhã. Mas isso não significa que seja mal em si essa filosofia. Não necessariamente. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres. Por quê? Porque ele vai estar apto. Quando ele vira rei, ele está apto para governar. Nós vemos isso com Salomão. Por mais que ele tenha se pervertido, Salomão foi filho de quem? Foi filho de Davi. Mas nós também temos o caso de Roboão, filho de Salomão, que quando ele assumiu o trono, ele não estava apto para governar e ele dividiu o trono. Mas via de regra, em um mundo ideal, seria bom. Nós vamos ver isso mais especificamente na aplicação. E cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças e não para beber disso. Ou seja, está contrapondo o versículo 16. E o versículo 18 continua: pela muita preguiça desaba o teto e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Ou seja, ele está vendo a casa se destruindo, ele está vendo a casa
se decompondo, se acabando, e ainda assim a sua preguiça, a frouxidão de suas mãos não vão e reformam essa casa, deixa a casa gotejar. E o que acontece? Pela muita preguiça, desaba o teto. Versículo 19, uma realidade, o festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo. E logo depois dele dizer que o dinheiro atende a tudo, o versículo 20 diz o quê? Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico. Por quê? Ele já falou do rei, agora ele fala do rico. Porque o rei tem poder bélico. Aqui o rei tem poder de julgamento. É um rei juiz. E o rico? O rico tem influência política. O rico tem influência política. Portanto, nem no teu pensamento, olha a conexão, ele começa com a palavra e ele vai terminar com as palavras que saem da nossa boca. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei. Por que nem no teu pensamento? Porque aquilo que nós pensamos, nós falamos. Uma hora ou outra nós vamos falar aquilo que nós pensamos. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. E aqui, para o pregador, para Salomão é auto-evidente o resultado. Em uma sociedade em que nós temos já Salomão dizendo que o rei, ou mais vezes, o governante, pode fazer o que quiser, nós amaldiçoarmos esse governante é uma assinatura de morte. E o rico, que tem influência com o governante, a mesma coisa. E o sábio entende isso. O sábio entende, por exemplo, quando ele tem que entrar em conflito. O irmão Vinícius expôs isso aqui, tanto no 10 quanto em outra parte. O sábio entende e pondera cada um dos seus caminhos. Meus irmãos, é sábio, trazendo para a nossa realidade, em que nós temos um município, em que sua maioria é contratado da prefeitura. Existem mais contratados do que concursado. É sábio ou é tolo alguém, um homem de família, que é contratado, falar mal administrativamente, não moralmente, administrativamente, do prefeito ou de vereadores? É sábio. Sabe o que vai acontecer? Este homem será demitido. E seus filhos ainda vão precisar se alimentar. E ele vai rasgar suas vestes como se sofreram uma injustiça. Talvez possa ter sofrido. Mas ele só sofreu essa injustiça por sua tolice. Porque ele não consegue ponderar as palavras que saem de sua boca. A sua família irá padecer a sua tolice. O sábio sabe o conflito em que ele entra. A palavra de Deus, ela não nos ensina a covardia. Jamais. A palavra de Deus nos ensina a prudência e nos ensina a saber quando entrarmos em um conflito. Quando um conflito é necessário. Uma pessoa que nos cantos da empresa fala mal do seu empregador, o que ela espera se não ser demitida? É a realidade, meus irmãos. E nós praticamos as nossas tolices e depois reclamamos da consequência. E nós nem refletimos que talvez isso acontecera comigo porque eu fui tolo. Não. O culpado é sempre terceiro.
é muito possível existir duas pessoas erradas em um conflito. A vida não é reducionista em que sempre há um certo e um errado. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico. O irmão Vinícius deu exemplo de um caso que aconteceu no nosso país em que pessoas padecem por causa de sua tolice, até hoje. Não ponderam as consequências dos seus atos. Devemos agir como sábios. Nós cristãos, ainda mais nós cristãos, se formos padecer por algo, é como o apóstolo Pedro diz, padeçamos porque somos cristãos, não porque estamos em briga política. Padeçamos por causa do reino de Cristo. Hoje nós vemos mais pessoas estando dispostas a sofrer por ideologia política do que pelo reino de Cristo. Pelo reino de Cristo, ela aceita tudo. Afinal, cada um tem o seu direito de crença. Cada um pode ter a sua opinião. Mas quando vai para a esfera política, ela é um cachorro de briga. Ela não aceita o contrário. E pessoas arcam as consequências dessa tolice. Esta é a realidade, meus irmãos. O juiz que nos julga nem sempre é imparcial. E o que nós vamos fazer? Agir como tolos e chorar a injustiça, ou agir como sábios e tentar, na sabedoria que advém da palavra dele, agir da melhor forma para o bem nosso, da sociedade e da nossa família? Principalmente do reino de Deus. Nós hoje vivemos como todos. Nós só sentamos e choramos porque o mundo é injusto. Mas nós queremos combater a injustiça com tolice. O mundo continuará injusto. Desde que Adão pecou, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Nós deveríamos conhecer melhor a história dos cristãos, a história da igreja, homens que agiram sabiamente e conseguiram impedir guerras, e conseguiram vencer reis, exércitos, porque agiram com sabedoria na palavra. Mas nós não fazemos isso. Nós vamos na corrente do presente século. E nós batalhamos a luta do presente século. Que nas nossas palavras hajam sabedoria. Que nos nossos dedos, antes de digitarmos, haja sabedoria. De tolo, o mundo é cheio. É o estado natural do ser humano. O estado natural do ser humano é tolice. Porque ele está longe do Deus que é todo sábio. Para andarmos em caminho de sabedoria, precisamos de muito esforço. Agora, para andarmos em tolice, é só seguirmos a nossa natureza. O sábio sabe disso. É por isso que nós começamos a falar que o sábio entende que é muito mais ignorante do que sábio. Vamos para algumas aplicações. Nós vamos ter 3 aplicações e a primeira, nós vamos desdobrá-las em alguns pontos. A primeira aplicação, lembre-se, já que nós estamos falando sobre as palavras do sábio, nós não poderíamos passar por esse texto, por essa perícope, sem nos lembrarmos que a boca fala do que está cheio o coração. Isso é o que o próprio Cristo diz.
A boca fala do que o coração está cheio. Queremos conhecermos a nós mesmos. Queremos conhecer se nós estamos andando em sabedoria, em tolice, se nós estamos andando como cristãos. Perguntemos ao nosso cônjuge do que nós mais falamos. Perguntemos ao amigo mais íntimo quais são as palavras que mais saem da minha boca. Façamos uma autoavaliação. Porque as palavras mostram o que está no nosso coração. Se o nosso coração está queimando pelo reino de Deus, os nossos lábios proferirão palavras a respeito do reino de Deus. Se o nosso coração não está cheio do reino de Deus, os nossos lábios proferirão palavras deste mundo para este mundo. Lembremos que a boca fala do que está cheio o coração. E dentro disso, vamos desdobrar alguns pontos. Sabendo disso, em vez de se gabar, o que a pessoa sábia faz? A pessoa sábia usa palavras para fazer com que outras pessoas fiquem bem. Mas isso começa no coração, não estando cheio de si. Uma pessoa sábia fala com mansidão, jamais em ira injusta. A sabedoria espera até as emoções ficarem sob controle. Afinal, as palavras que falamos podem oferecer graça autêntica. Segundo o livro de Provérbios, o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldade. O sábio não age no calor do momento. Ele espera. Ele fala no momento de um conflito. Eu prefiro pensar melhor. E depois eu responderei. Uma pessoa sábia sabe usar palavras reconciliadoras como coisas simples. Sinto muito. Me perdoe. Eu errei. Eu pequei contra você. São simples. Mas o sábio sabe usá-la. E o tolo não. Por quê? Porque o tolo é orgulhoso. Para o tolo ele nunca está errado. Para o tolo ele sempre está certo. Uma pessoa sábia não ataca com observações cruéis ou ácidas, mas quando provocado lembra-se que é a resposta branda que desvia o furor. Uma pessoa sábia fala palavras de amor e afeto. Em resumo, o coração do sábio é humilde, o coração do sábio é verdadeiro, o coração do sábio é afetuoso. Por quê? Porque assim era o coração de Cristo Jesus, a sabedoria encarnada. Segunda aplicação, meus irmãos. O versículo 17 diz: ditosa tu, ó terra, cujo filho é rei de nobres. Parece que esse texto, esses versículos, não correspondem mais a nós, porque nós vivemos em uma era completamente diferente. Nós não vivemos mais debaixo de uma democracia, debaixo de uma monarquia. Nós vivemos em uma sociedade democrática, uma sociedade republicana. Então, aonde estão os nobres? Nós não temos mais uma aristocracia. Como que esse versículo se aplica a nós? E a indagação é: onde estão os filhos dos nobres? Os filhos de nobres. Sabe onde eles estão, meus irmãos? Eles estão na aliança. Os filhos dos crentes são os filhos dos nobres. Porque é raça santa, é sacerdócio real.
É nação de reis. Aqueles que reinarão com Cristo. Diante disso, certo autor diz: devemos ensinar os nossos filhos a serem... Lembremos que o que nós dizemos aqui? Dissemos que um filho de nobre era ensinado na nobreza. Nós falamos isso aqui. Um filho de nobre não era ensinado como uma criança plebeia. Por que os filhos de crentes são ensinados como filhos de ímpios? Se eles são nobres. Devemos ensinar os nossos filhos a serem herdeiros e herdeiras do reino e não meros assalariados no mercado de trabalho. Nossos filhos da aliança, crianças nascidas em lar cristão, são realeza, príncipes e princesas do reino de Cristo. Sendo herdeiros reais de Cristo, não podemos ousar estar contentes em prepará-los para o mero papel da engrenagem no maquinário econômico de nossa cultura secular e consumista. Preparar os filhos de cristãos, preparar os nossos filhos apenas para ser bons profissionais, é ignorar que eles são nobres. É furtar a nobreza deles. Como pais de príncipes e princesas de Cristo, devemos preparar nossos filhos para propósitos mais elevados, para carregar maiores responsabilidades pelo modo como vivem e se dedicam para a vocação real que lhes é própria. Uma educação verdadeiramente cristã não pode ter como objetivo principal a produção de bons operários para a força de trabalho secular, peças eficientes para a nossa linha de produção econômica, mas antes deve saturar nossos filhos com instrução do Senhor, para que cresçam sabendo o que significa ser herdeiros reais de Cristo, o grande Rei. Filho de crente não deve ser criado como filho de ímpio. Assim como a nobreza não criava os seus filhos como plebeu. O pai e a mãe cristãos que fazem isso, furtam a nobreza de seus filhos. Com certeza, algumas vezes, a criança vai preferir a criação ímpia. Porque algumas vezes parece ser mais divertida. Assim como o filho de um rei olha as crianças na rua brincando o dia todo e ele vai preferir ter aquela criação. Mas a diferença é, as crianças que estão na rua da janela do filho do rei não herdarão o trono. Aquele menino que está estudando, que está sendo preparado, ele está sendo preparado para herdar o trono. Nossos filhos estão sendo preparados para reinarem com Cristo. Não é para serem engrenagens na máquina consumista. Não é para serem apenas bons profissionais. É para serem luz nessa terra. É para serem luz. Alguns pais podem ficar desesperados, como Paul Washer relata, quando o filho diz que quer ser missionário. Porque os pais queriam que ele fosse um advogado, um médico, um grande empresário. E Paul Washer muito bem diz que esse pai não entendeu o que é criação de filho. Ele não entendeu a nobreza da criação cristã. Ele não entendeu que fazer o filho não estar inserido na maquinário econômico para ser apenas um operário é o que o cristão deve fazer.
Nós não negamos que cada criança crescerá e terá a sua vocação, mas a sua vocação é em Cristo. Não é apenas por viés econômico, é em Cristo. Cristo que deverá ser o motivo pelo qual ela escolhe uma profissão, e não um salário, e não um conforto de vida, mas o reino de Deus. E por último, meus irmãos, para encerrarmos, nós podemos e teríamos a percepção certa se nós víssemos o versículo 16 e disséssemos: nossa terra é uma terra que merece o ai. Porque os nossos governantes se banqueteiam. Já pela manhã, o carnaval é uma prova disso. O país com dívidas, com mazelas e com diversos problemas. E onde estão os nossos governantes? Sexta, sábado, hoje, amanhã, terça, quarta, eles vão estar na folia. E alguns vão emendar a semana toda. Esse é o nosso país. Esse é o nosso país. Mas nós não devemos terminar neste texto sagrado com desânimo. Por quê? Porque nós somos peregrinos. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nossa pátria não é Brasil. Nossa pátria é a pátria celestial. E como cidadão dos céus, ainda que fiquemos frustrados com a realidade deste mundo, com a realidade deste país, com a realidade, muitas das vezes, desse município, desse estado, quando olharmos para essa realidade, lembremos e agradecemos aos céus, porque nós não somos cidadãos deste país. Nós somos cidadãos dos céus. O nosso governante é filho de nobre. O nosso governante é filho de Deus Pai. O nosso governante é Jesus Cristo. Nós devemos nos regozijar. Porque não importa o governo que esteja na cidade, no estado ou em nosso país, nós somos da pátria celestial. E nós temos o verdadeiro Rei glorioso. Nós temos este Rei que reina sobre estes reis humanos, sobre esses príncipes humanos, sobre esses presidentes humanos, sobre esses prefeitos, sobre governadores. O nosso Rei reina. E ele há de voltar. Logo, meus irmãos, quando vermos essa triste e cruel realidade que nos cerca, temos as armas do Evangelho para sermos luz, com certeza. Mas não nos esqueçamos, nós não devemos nos entristecer por causa disso. Nós não somos desta pátria. Nós não somos deste mundo. Os cristãos precisam ser lembrados disso. Nós somos peregrinos. Nós somos peregrinos. E vamos agir na pátria que estamos como peregrinos. Não querendo resultado para essa pátria, mas lutando pelo reino dos céus. Amém, meus irmãos? Vamos orar.